Oi, queridos, professora Aline, vamos estar dando início aí a mais uma aula, tá? Lembrando que essa aula não está na nossa apostila módulo 3, por isso eu pedi aí que vocês copiem no caderno de vocês, porque é uma aula muito importante, tá? A concordância nominal, ela tem algumas regrinhas, e se a gente não registrar em uma folha, no caderno ou no verso da apostila, a gente vai esquecer, porque é normal, ok? Então, para que fique registrado, quando vocês forem estudar, tenham conteúdo, né, para buscar informação, copie. Será mais fácil para vocês e para mim também. Tranquilo? Bem, quando eu falo de concordância, existem dois tipos de concordância na língua portuguesa: concordância nominal e concordância verbal. Se eu for falar as duas concordâncias nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo. E a intenção da professora não é cansar, entendeu? Deixar vocês exaustos com o vídeo, não. É fazer um vídeo onde eu explico o conteúdo de forma clara e objetiva, entendeu? Num tempo mais reduzido, né? Porque vocês terão a atenção mais voltada se eu fizer um vídeo mais curto, porém objetivo, do que um vídeo longo, né? A atenção vai ficar muito... como é que eu vou dizer? A atenção vai se perder, entendeu? E a minha intenção não é essa, ok? Então, nós vamos hoje falar sobre concordância nominal. Bem, para mim falar de concordância nominal é um assunto um pouco complexo. Então, eu vou pedir a vocês, se for necessário, assistam o vídeo 2, 3, 4 vezes, mas desde que haja compreensão. Bem, o que é concordância nominal, professora? É uma relação estabelecida entre os termos que compõem o grupo nominal. Essa relação de concordância em um período se estabelece entre os substantivos e a outras classes de palavras nominais, como os artigos, os numerais, os pronomes, os adjetivos. Dentro dessa regra geral de concordância nominal, nós precisamos nos adequar à particularidade de cada um dos casos. Vejamos algumas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o substantivo vai mandar, tá? Substantivo é manda, o adjetivo, o numeral, o pronome, ok? Eles vão obedecer ao substantivo. Se o meu substantivo estiver no masculino, todas essas classes de palavra, adjetivo, pronome, numeral, artigo, deverão estar no masculino. Se o meu adjetivo estiver no feminino plural, essas classes de palavras, adjetivos, pronome, numeral e artigo deverão estar no feminino plural, concordando com o meu substantivo. Isso é concordância, ok? Onde o substantivo manda e o restante segue o substantivo. Tranquilo? Vejamos melhor aí. Regra geral da concordância. Todas as palavras que se referem a um substantivo, o artigo, adjetivo, pronome numeral, devem com ele concordar em gênero e número. Quero lembrá-los que, quando eu falo gênero, eu quero falar feminino e masculino. E número, singular e plural. Tranquilo? O exemplo aí. Os 2 carros amarelos foram roubados. Eu tenho aí o substantivo carros, em vermelho. Carros, no caso, é um substantivo masculino, correto? E está no plural. Então, todos esses que acompanham o meu substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, deverão estar no masculino plural, concordando com o meu substantivo. Exemplo aí, os, artigo, está no plural, plural masculino, concordando com o meu substantivo carros. Seus, pronome, está no masculino, plural, concordando com o meu substantivo carros. Dois, numeral, né? Masculino, plural, concordando com o meu substantivo. Amarelos, né? Adjetivo, plural, concordando com o meu substantivo, que está no masculino, plural. Eu tenho aí foram, que está se flexionando também para concordar com o meu substantivo. Porém, não vou falar sobre ele, porque veremos concordância verbal, tá? É outro assunto, nós vamos estudar na próxima aula. Vamos nos ater somente a esses aqui: artigo, adjetivo, pronome e numeral. Tranquilo?
Outro exemplo. As nossas primeiras aulas teóricas foram fundamentais. Se eu falo assim, as nossas primeiras aulas teóricas foram fundamentais, há um erro. Há um erro de quê? De concordância. Por quê? Porque o meu substantivo está no singular. E as palavras que circulam, né? Que fazem ligação com esse substantivo, que é o artigo, pronome, numeral, adjetivo, estão todas no plural. Então, há um erro de concordância, tá? Então, aí, aulas está no plural. Então, artigo, concordando. Nossas, pronomes, concordando. Primeiras, numeral, concordando com o meu substantivo. Teóricas e fundamentais também, concordando com o meu substantivo. Tranquilo? Palavras femininas no plural, concordando com o substantivo feminino plural. Se eu colocasse esse período aí todo no singular, esse substantivo no singular, aula, ficaria como? A nossa primeira aula teórica foi fundamental. Observe que todas as palavrinhas que circulam, que fazem menção, né, ao meu substantivo, vieram para o singular, concordando com o meu substantivo que está no singular. Isso chama-se concordância nominal. Porém, a concordância, essa é a regra geral, ela tem algumas particularidades, tá? Tem alguns casos específicos que nós veremos ao longo dessa videoaula. Além da regra geral, vejamos outros casos de concordância nominal. Vamos lá. Vários substantivos do mesmo gênero mais um adjetivo. Mesmo gênero quer dizer o quê? Feminino ou masculino. O adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Exemplo, a série tem atores e roteiro ótimos. Eu tenho aí atores e roteiros como meu substantivo. São substantivos o quê? Atores, né? Os atores, substantivo masculino. Eu tenho roteiro, o roteiro, substantivo masculino. O meu adjetivo precisa concordar com esse substantivo, que está também no masculino, ótimo. Professora, mas tem aí ótimos. Eu tenho duas formas de concordância. O meu adjetivo, ótimo, ele pode concordar com os dois substantivos, tá? Indo para o plural, tá? Então ficaria, a série tem atores e roteiro ótimos. Está concordando com os dois substantivos, beleza? Ou ele pode manter-se no singular, concordando com o substantivo mais próximo. Nesse caso aí, roteiro. Roteiro não está no plural. Roteiro está no singular. Então, o meu adjetivo ótimo deve estar concordando com a palavra roteiro, tá? Que é o meu substantivo mais próximo. Outro exemplo aí, eu inverti, tá? A série tem roteiros e atores ótimos. Observe aí que agora meu adjetivo ótimo já está no plural. Por quê? Está concordando com o meu substantivo mais próximo, que é atores, e está no plural. Tranquilo? Então, quando eu tenho um substantivo do mesmo gênero mais um adjetivo, eu tenho duas formas de concordância. Ou eu coloco os dois no plural, ok? Ou eu coloco o adjetivo no singular, concordando com o substantivo mais próximo. No caso aí, roteiro, ótimo. Atores, ótimos. Beleza? Teve? Entenderam? Houve a compreensão? Se não tiver, não se preocupe, assista a aula novamente ou me chama no privado no dia das nossas aulas que a gente esclarece isso. Vamos lá. Vários substantivos de gêneros diferentes, mais um adjetivo. Ó, gêneros diferentes. Eu posso ter numa frase o substantivo feminino com o substantivo masculino, tá? Eu tenho aí um jeito de concordância. Qual é? O adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. O adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Tenho duas possibilidades de concordância. A série tem figurino e direção fantástica. Observe aí, eu tenho o figurino, né? Substantivo masculino, e tenho direção, a direção, substantivo feminino. Então eu tenho nessa frase aí substantivos diferentes, de gêneros diferentes. O que a regrinha diz?
eu tenho o adjetivo fantásticas. Esse adjetivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Meu substantivo mais próximo está no feminino, a direção. Então, fantástica vai estar concordando com o substantivo feminino, a direção, tá? O mais próximo. Ou eu posso colocar o meu adjetivo fantásticos concordando com os dois no plural. Quando o meu adjetivo for concordar com substantivo de gêneros diferentes, ele sempre vai ficar no masculino plural. Tranquilo? Vamos lá, recapitulando. Se eu tenho substantivo de gêneros diferentes e apenas um adjetivo, esse adjetivo tem duas formas de concordância. Ou ele concorda com o adjetivo mais próximo, fantástica, porque direção é uma palavra, um substantivo feminino, está no singular. A série tem figurino e direção fantástica. Ou eu posso concordar com o meu adjetivo, ele posso concordar com os dois substantivos de gêneros diferentes, porém ficará no masculino plural, tá? A regrinha fala sobre isso. Então, jamais eu poderia escrever assim, a série tem figurino e direção fantásticas. Não. Por quê? Porque se eu for colocar o meu adjetivo concordando com dois substantivos de gêneros diferentes, a regra de concordância nominal diz que deve-se colocar o adjetivo no plural masculino. Tranquilo? É isso que eu falei para vocês, que deve ter um pouco de atenção, porque é muita regrinhas e acaba confundindo a mentezinha de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra esse conteúdo, que é muito importante. E as dúvidas que é normal vão ser sanadas através dos exercícios, beleza? Agora, outro exemplo de concordância. Um adjetivo mais vários substantivos. Até agora, nós vimos o adjetivo, ou substantivo, perdão, com um adjetivo, não é isso? Agora a professora vai inverter. Primeiro vai vir um adjetivo, para depois vários substantivos, tá? Teve essa inversão da ordem aí. O adjetivo concorda com o primeiro substantivo. Exemplo, a diretora usou técnicas e métodos. Eu tenho aí novas, né? Um adjetivo e tenho técnicas e métodos, que é um substantivo. Observaram aí que primeiro agora vem o adjetivo para depois vir o substantivo? Essa inversão? Então, novas vai concordar com o substantivo mais próximos. Técnicas é uma palavra feminina no plural. Então, o meu adjetivo vai concordar com o meu substantivo no feminino no plural. Exemplo abaixo. A diretora usou novos métodos e técnicas. Eu troquei, coloquei métodos, que é um substantivo masculino plural, e o meu adjetivo foi para o masculino plural, concordando com o meu substantivo, que é masculino, está no plural. Tá ok? Então, toda vez que eu tenho um adjetivo para vários substantivos, ele sempre vai concordar com o substantivo mais próximo, ok? Algumas palavras ou expressões que causam dúvidas entre os falantes de língua portuguesa. Vejamos. Alerta e menos. Alerta e menos são palavras invariáveis. O que isso quer dizer, professora? Elas não se flexionam, elas não têm feminino, tá? Elas não têm plural. Elas são palavras invariáveis. Se eu falo assim, os guardas estão alertas, está errado. Alerta é uma palavra invariável, ela não se flexiona para o plural. Então, ela sempre ficará no singular. Eu poderia falar assim, os 20.000 guardas estão alerta, ok? Não se flexiona para o plural. Eu tenho menos disposição à noite. Eu já vi e li pessoas escrevendo e falando menos. Menos não existe, tá? É uma gíria aí, é um vocabulário errado que o falante costuma utilizar no dia a dia e tá errado. Se nós não nos atentarmos e não nos policiarmos, nós vamos acabar escrevendo numa redação ou em alguma coisa, num texto, a palavra menos e está errado, né? Aquela pessoa que vai avaliar a sua escrita, dali já vai saber que você não é a dominante da língua portuguesa.
Já vai anular a tua questão e tu vai errar. Então, o importante é falar, de certa forma, o português correto, para que nós possamos escrevê-lo corretamente. Eu fico muito preocupada com o WhatsApp, porque às vezes eu tô falando com vocês e vocês mandam umas coisas que eu falo assim, eu não entendi o que isso quis dizer. Às vezes eu tô falando com o aluno, ele vai e coloca um pontinho. O que quer dizer um pontinho? Ou então teve uma aluna que, falando com ela, e ela botou o D e o X. Aí, o que isso quer dizer? Aí ela me explicou. Então, se eu não ter cuidado, eu como aluno, eu vou colocar esses vícios de WhatsApp da minha escrita, entendeu? E é uma palavra que não existe na língua portuguesa, né? É uma variação de um tempo, é uma gíria, que a gente acaba abreviando algumas palavras, né? Que quem não é praticante, assim, como eu, né? Eu sou muito, assim, alienada para essas coisas de gíria, eu não vou entender, né? E, consequentemente, se eu estiver corrigindo a sua escrita, a sua prova, a sua dissertação, eu vou dar como anulada a tua questão e vou zerar, dependendo da quantidade de erros gramaticais que eu acho, entendeu? Então, cuidado com isso, tá bom, queridos? Caso contrário, são invariáveis. Veja, essa água é boa para a saúde. A água é bom para a saúde. Eu tenho aí, é boa, né? O adjetivo é boa e é bom. Toda vez, professora, e quando usar é boa e é bom? Toda vez que eu estiver diante de um determinante. O que é um determinante, professora? É uma palavra que manda. Quais são os determinantes? Eu tenho como determinante o artigo e o pronome. Nesse caso aí, essa água é boa para a saúde? Essa é um pronome, né? Está me dizendo que essa água, ela está me... Como é que eu posso falar para você? Está afirmando que essa água, né, especificando que essa água é boa para o consumo, é boa para a saúde. Eu tenho esse determinante. Se eu tenho determinante, esse meu adjetivo, ele vai para o feminino. No outro exemplo, a água é bom para a saúde, observe que eu não tenho mais o pronome essa. Só tenho água é bom para a saúde. Então, esse adjetivo, ele fica no masculino, tá? Sem o determinante, essas expressões sempre ficarão no masculino, tá? Só vai para o feminino se eu tiver o determinante. Exemplo, é necessária a mobilização popular. A mobilização popular é necessária. Bem, esse necessária está no feminino por quê? Porque eu tenho um artigo. Olha o artigo aí, artigo definido. Se eu tenho um artigo, que é um determinante, ele me autoriza a colocar essa palavra, essa expressão é necessária no feminino. No exemplo abaixo, é necessário mobilização popular, eu já não tenho determinante. Não tem determinante, essa palavra, essa expressão fica no masculino. Entenderam, queridos? Então, o determinante que manda a palavra, a expressão, ficar no feminino. Tirei o determinante, ela fica no masculino. É proibida a entrada de pessoas estranhas, correto? Mas se eu falo é proibida a entrada de pessoas estranhas, está errado. Por quê? Porque eu não tenho determinante. Se eu não tenho determinante, o correto seria é proibido a entrada de pessoas estranhas. Tranquilo? Então, se atentem a isso. O determinante costuma ser o pronome, né? E os artigos. Eu tenho um pronome ou um artigo. Essa expressão, ela pode ir para o feminino. Eu não tenho determinante. Ela sempre ficará no masculino. Ok? A mesma coisa aí. Mesmo, só, bastante e meio. Como podem pertencer a diferentes classes gramaticais, de acordo com o contexto, essas palavras podem ser variáveis ou não, ou invariáveis. Exemplos. Elas mesmas fizeram o trabalho. Elas próprias fizeram o trabalho. Eu consegui trocar por própria? Sim. Próprias é um pronome. E o pronome, ele é variável, ele se flexiona, né? Então, eu posso colocar essa palavra no plural, sem problema algum. Bem diferente no exemplo abaixo. Elas fizeram o trabalho mesmo.
elas fizeram o trabalho mesmos? Estaria errada essa construção. Por quê? Nesse exemplo mesmo, tá dando ideia que de realmente elas fizeram o trabalho realmente. Então, realmente, ele é um advérbio e o advérbio não se flexiona. O advérbio, ele é invariável. Ele não tem feminino nem plural, ok? As crianças ficaram sós no pátio. Esse sós aí, ele vai para o plural porque dá uma ideia de que sozinhas, as crianças ficaram sozinhas no pátio. E sozinhas é um adjetivo, que é variável, se flexiona. Bem diferente do exemplo abaixo, as crianças ficaram só no pátio. Esse só dá sentido, né, e ideia de que elas não foram para outro lugar, ficaram somente no pátio. Exemplo aí, aguardando a professora chegar. Então, se esse só dá a ideia de somente, ele é um advérbio e não tem flexão. Ele é invariável. Tranquilo, querido? Temos ainda outro termo, bastante, né? Temos bastante assuntos para estudar. Se esse bastante for ideia de muitos, é um pronome indefinido e ele se flexiona, tá? Nós estamos bastante cansados. Eu não posso falar nós estamos bastante cansados. Não, porque esse bastante, nesse contexto, tá uma ideia de quê? De um advérbio de intensidade. E o advérbio, como eu já falei anteriormente, ele não se flexiona, ele é invariável. Então, esse bastante, ele não vai para o plural, ele continua e mantém-se no singular, ok? Tomei meia garrafa de café. Esse meia dá a ideia de quê? Da metade, de numeral, ok? Nada tem a ver com meia de calçar, tá? Da ideia de metade. Eu tomei metade da garrafa de café. Observe que esse metade se enquadra direitinho na palavra meia. Eu consigo trocar e a frase continua tendo sentido, tá? Elas estavam meio preocupadas. Eu costumo também ver muito isso. Elas estavam meias preocupadas. Meias é só calçar. Meias de calçar, né? Calça meia ou veste a meia e coloca o tênis, o sapato, tá? Meia não tem nada a ver com a meia de numeral, tá? Por isso que eu falo para vocês, o contexto é muito importante. Nesse caso aqui, meio é um advérbio que indica um pouco, tá? Elas estavam um pouco preocupadas. Então, teve ideia de advérbio. Então, o advérbio, como eu falei, não se flexiona. Ele é um termo invariável. Ok? Espero que tenha ajudado. Lembrando aqui, continuou dúvida? Assistam 3, 4 vezes forem necessárias o vídeo de vocês. Essa videoaula é muito importante. Não houve a compreensão? Vamos partir para os exercícios, porque a partir da prática também a gente consegue esclarecer muita coisa. Não conseguiu? Me chamem no privado, mas falem comigo. Eu preciso ter o feedback de vocês. Como é que está sendo a videoaula? Vocês estão gostando? Professora, está falando uma linguagem que eu não estou conseguindo compreender? Professora, entendeu? Eu preciso que vocês me deem um retorno para que eu, professora Aline, como sou ser humana, possa melhorar e atingir a necessidade que vocês têm. Porque se vocês não falarem, não vai haver comunicação, entendeu? Então eu vou pensar que o que eu estou fazendo está bom para vocês e assim sucessivamente. E aí minha intenção não é essa. A minha intenção é que nas minhas aulas haja uma troca. Porque da mesma forma, gente, eu também aprendo com vocês, né? Eu dou aula para vocês, eu passo um conhecimento e vocês também passam de vocês. É uma troca. Sala de aula para mim é um lugar de troca, né? Todo mundo ganha, todo mundo aprende, tá? Então, por favor, queridos, me dê esse retorno. O que vocês estão achando da minha videoaula, dos conteúdos que a gente está falando? Tá havendo compreensão, tá havendo aprendizagem, tá bom? Fiquem na paz, um forte abraço e até a próxima aula.